Olá, será que devemos nos pôr em perigo por valores financeiros? Na Parashat do Vaishlach consta sobre a maravilhosa luta entre Yaakov e o anjo de Esav. E assim consta na Torá: Yaakov ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Yaakov encontrou-se sozinho em sua luta depois que sua família e seus filhos, sua única segurança, já haviam atravessado a passagem de Ma'avar Yabok. Ele ficou sozinho, somente se apoiando em Deus. A Torá não especificou um motivo de estar sozinho. Rashi cita as palavras do Talmud, Hulin 32b, que a razão do seu retorno foi por esquecer pequenos jarros e haver voltado para pegá-los. Caso soubesse que todos os seus pertences estavam com ele, certamente continuaria diretamente à terra de Israel. Os comentaristas insistem que Jacó vindo voltou para pequenos jarros, pois, para os justos, o dinheiro é mais preferível do que seu próprio corpo. Realmente, isso pode acontecer? Que o justo atribui mais importância ao dinheiro do que aos seus corpos? O dinheiro é algo que vai e volta, enquanto o corpo dele vai com toda a vida até 120 anos. Para observar e compreender o significado mais profundo dessa passagem, devemos nos aprofundar na explicação da salvação de Moshe Rabbeinu na sua cesta do rio Nilo. Consta na Torá que Moshe Rabbeinu foi posto numa cesta para estar protegido no rio Nilo, durante o tempo que estaria lá e que não seja afetado pelas águas. Rabi Elazar explica que daqui se aprende que para os justos seus pertences valem mais do que seu próprio corpo, pois os justos não põem mão em coisas roubadas. Explica Rashi que Moshe Rabbeinu foi posto numa cesta barata, mesmo que seu corpo ficaria mais protegido caso fosse posto numa cesta mais cara. Isso é porque a cesta foi comprada com preço mais barato, pois não havia necessidade de ser comprada com preço maior. Rabbi Shmuel bar Nachman explica que Moshe foi posto numa cesta flexível para resistir tanto às coisas rígidas quanto às coisas flexíveis. Explica o Rashi que desse modo Moshe fica mais protegido, pois a coisa rígida, quando balançada pela água, pode quebrar ao bater em uma outra coisa rígida. Porém, caso se trate de uma coisa flexível, resistirá ao bater em algo rígido. A pergunta é: como Rabi Elazar e Rabbi Shmuel bar Nachman estão em desacordo na realidade sobre o modo de ser feita a cesta de Moshe Rabbeinu? Ao invés de discutir, eles deveriam ver na prática como foi feita a cesta. Tanto Rabi Elazar quanto Rabbi Shmuel bar Nachman seguem suas opiniões em outra passagem desse assunto. Consta na Torá que a cesta foi untada com argila e asfalto, e a criança foi posta na cesta, que foi posta no Suf. Segundo Rabi Elazar, Suf significa Yam Suf, o mar vermelho. Rabi Elazar opina que a cesta foi colocada na água, onde há somente receio de que a cesta seja rompida, não por ser afetada por animais. Portanto, Moshe foi posto numa cesta de madeira, que é o mais rígido que um cesto de material flexível. O mesmo Rabi Elazar opina em Hulin 91a. Yaakov ficou sozinho, que ficou sozinho por causa dos pequenos jarros, pois opina que os justos apreciam seus pertences mais do que seu próprio corpo, pois eles não põem a mão no roubo. Portanto, se não há necessidade de fazer uma proteção maior, por que fazê-la? Do mesmo modo, Yaakov voltou para pegar os pequenos jarros, pelo simples motivo que ele investiu tempo e forças para adquirir esses jarros. Abrindo mão deles, simplesmente ele estará desvalorizando os dias que investiu para adquiri-los. E como é sabido no Hazal, não a perda como a perda de tempo, pois o tempo nunca volta. Porém, o corpo, mesmo que pode ser ferido, se auto-repõe. Portanto, no dilema em investir em restaurar seus pertences, que demonstram valorização do tempo, ou deixar o corpo intacto, o tzadik escolherá a primeira opção. Segundo Rabbi Shmuel bar Nachman, Suf significa pântano. Por essa razão, além do perigo de que animais malignos possam espalhar a cesta e quebrá-la, eles também têm medo que eles possam balançá-la ou atingirem até que o neném caia no chão. É por isso que uma cesta trançada
de material flexível que absorve esses golpes é preferível para evitar que a cabeça do neném seja afetada. Assim também aprendemos que, em relação às virtudes pessoais de cada um, é sempre melhor ter uma virtude flexível, como consta no Talmud Ta'anit 20b. Disse Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon: um homem deve ser tão suave como uma pena e não ser duro como um cedro. Por isso, que a pena teve o mérito de que com ela sejam escritos Sifrei Torá, Tefilin e Mezuzot. Pergunta o Maharsha: como pode ser possível economizar à custa da qualidade da arca, uma vez que não há nada que é posto perante a caso de perigo de vida? Responde o Maharsha que realmente, segundo a opinião de Rabi Elazar, Moshe Rabbeinu não deveria estar protegido, não deixaria de estar protegido sendo posto na cesta de material mais barato. Caso fosse colocado no material mais caro, é obviamente que estaria mais protegido. Porém, opina Rabi Elazar que a diferença entre a proteção maior e a proteção menor deve ser economizada, uma vez que com a proteção menor, Moshe também estaria protegido. De acordo com isso, podemos compreender que Rabi Elazar e Rabi Shimon ben Nachmani não divergem sobre a realidade, e sim que suas palavras se complementam. De modo geral, a cesta de madeira segura mais do que a cesta de material flexível, e com esse fato concorda Rabi Shimon ben Nachmani com Rabi Elazar. Porém, Rabi Elazar também concorda com Rabi Shimon ben Nachmani que, caso haja perigo constante, deve ser tomado um cuidado maior. Mesmo assim, caso não haja nenhuma diferença nítida sendo protegido com material flexível, em caso de perigo constante, mais do que material rígido, opina Rabi Elazar que devemos economizar nesse caso. Rabi Shimon ben Nachmani opina que não, nesse caso devemos ter a melhor proteção. Resumindo, segundo Rabi Shimon ben Nachmani, o máximo de cuidado é o mínimo exigido. Segundo Rabi Elazar, não há necessidade de fazer algo melhor caso possamos nos contentar e alcançar o objetivo com algo menor, para poupar dinheiro que serviriam para as coisas de maior utilidade e necessidade. Até aqui, vimos que a saída de Yaakov para pegar de volta seus pequenos jarros foi para valorizar o seu tempo investido na aquisição de tais jarros. Porém, parte dos comentaristas explicam que Yaakov, a princípio, foi buscar seus jarros, e não somente porque os havia esquecido. Seu objetivo era simplesmente dominar a força do mal no mundo. E Yaakov, deliberadamente, partiu para essa luta feroz. De qualquer maneira, lá na escuridão da noite, foi formado o fundo da aparência do anjo na luta com Yaakov até o amanhecer. A grande luta atingiu o trono da honra e terminou com a vitória de Yaakov. E no final, ele pôde subjugar o anjo que o abençoou e lhe deu o nome Israel. E na força dessa luta, o Midrash Bereshit Rabbah 77:1 diz coisas maravilhosas e sublimes. Rabi Brachia, em nome de Rabi Shimon, disse: não há ninguém como Deus. Porém, quem é como Deus? Israel, o ancião, Yaakov Azaken, Yaakov Avinu. Do mesmo modo que em relação a Deus está escrito: somente Deus será exaltado naquele dia, assim também em Yaakov Avinu está escrito: Yaakov ficou sozinho. Qual o significado da comparação entre o estar só de Deus e de Yaakov Avinu? Essa comparação exige uma compreensão e aprofundamento. Assim também, devemos entender a mensagem espiritual de que todo judeu, todo Yehudi, aprende dessa luta. Estamos lidando aqui com uma luta celestial totalmente abstrata entre um anjo que representa todas as forças das trevas do mundo e nosso antepassado Yaakov Avinu, que é o mais amado dos patriarcas, que sua imagem está gravada no trono da glória. Hazal nos ensinam que a Torá nem é um livro de contos, sem que haja algum aprendimento, para alguma coisa de aprendizagem para qualquer Yehudi. Nós não temos negócio com o anjo, e nem menos ainda na luta contra eles. Sendo assim, qual é a mensagem aprendida com esse anjo? Rabbi Yerucham de Mir, em seu livro da Torá, nos ensina um elemento grande e central
que aprendemos aqui a partir desse versículo. Está escrito lá: Yaakov ficou sozinho. A comparação entre as virtudes de Deus e a virtude de cada ser humano. Existem várias situações relacionadas à liderança, à conduta de Deus no mundo. Há uma camada visível que aparentemente parece que Deus necessita de nossos atos para que seja melhor a reparação do mundo, porém, em camada mais profunda, Deus não precisa de nada e de ninguém, pois não há nada no mundo que não seja sua existência, que seja Ele. E Yaakov ficou sozinho. Isso não significa que ele permaneceu abandonado sem ajuda. E nesse ponto de fraqueza, um homem encontrou ele num ponto para lutar com ele. Aqui justamente esse homem encontrou ele de acordo com as palavras de Hazal. Esse é o momento da maior grandeza de Yaakov, quando ele estava sozinho, comparado ao estar sozinho de Deus. Nesse ponto, não necessitava de nenhuma ajuda, de nenhum auxílio, pois estava abençoado na medida de estar sozinho. Quando o perverso Nimrod jogou Avraham Avinu para o forno de fogo, o anjo Gabriel disse a Deus: Senhor do mundo, descerei, esfriarei e salvarei esse tzadik do fogo. Deus respondeu: Eu sou o único no meu mundo, e ele que é o único em seu mundo. É bonito que o único salve outro único. A virtude de Deus de ser único e sozinho, Avraham Avinu tinha a virtude de ser singular, e assim também Yaakov. No espírito dessas palavras, o Malbim explica: Yaakov ficou sozinho. Ele se preparou para receber a profecia, se desfazendo das posses materiais, e assim, por isso que ele ficou sozinho, com a luz superior espiritual. A pergunta é: como nós, num nível que nem alcança a parte mais baixa do calcanhar de Yaakov, podemos chegar a este nível? Consta na Mishnah em Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 1. Ben Zomá diz: quem é um homem sábio é aquele que aprende de cada homem. Quem é um homem herói é aquele que conquista seus instintos. Quem é um homem rico é aquele que está feliz com sua própria parte. Quem é a pessoa honrada é aquele que respeita as outras pessoas. À luz disso, Rabbi Yehuda diz uma interpretação maravilhosa dos conteúdos dessa Mishnah. O sábio Ben Zomá nos revela um maravilhoso segredo que o homem tem dentro dele, mesmo todas as virtudes. A grandiosidade dessas virtudes não depende de ninguém, somente da própria pessoa, e somente quando eles vêm da própria pessoa. Todas as virtudes do mundo são valiosas quando elas vêm de dentro da pessoa, pois todos os meios externos nunca acompanham o homem, mais do que ele os acompanha. Essa é a singularidade de Yaakov de estar sozinho. Yaakov ficou sozinho para demonstrar que todas as virtudes não serão valorizadas a não ser que ele esteja sozinho, ou seja, não se apoiando em nenhum meio externo, somente nas forças concedidas por Deus a ele. O comportamento da pessoa deve ser tal que deve participar do público em geral, mas, por outro lado, deve ser singular em suas virtudes e não depender dos outros. Muito obrigado.